Olá, personas, sejam bem-vindos. Esta é a parte 2 da aula 1 de estudo das funções. Esboce o gráfico da função anterior. Nós resolvemos uma situação da redução de uma substância em forma de função exponencial, ia reduzindo com o passar do tempo exponencialmente. E a função que nós vimos da atividade anterior era essa daqui, ó. M igual a M0 vezes 10 elevado a menos T, em que a massa inicial, M0, igual a 4.000 gramas, e o tempo é expresso em horas. Então aqui, vamos esboçar o gráfico desta função aqui. Para isso, iremos atribuir alguns valores para t. Lembrando que o m pode ser escrito como f de t. O tempo vai passando aqui e essa substância vai reduzindo. Então, valores para t. Por exemplo, aqui, ó, se o t for igual... Eu já vou fazer tipo uma tabelinha aqui, ó. O t sendo igual a zero, eu sei que é, no caso, o início da substância que começa a se decompor. Então, ela tem o seu início aqui, a sua integridade, 4.000 gramas. Vou colocar aqui m em gramas e o tempo em horas. Agora, após uma hora, vou fazer o cálculo aqui do lado, após uma hora, m0, 4.000, vezes 10 elevado a menos 1. O 10 elevado a menos 1 fica 1/10. Porque para deixar o expoente positivo, eu inverto aqui. Invertendo, fica 1/10. Que é o mesmo que 4.000 vezes 1, e aqui embaixo é o número 1 vezes 10. Então fica 4.000 dividido por 10. Basta simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero, e eu tenho que 400 aqui, ó. 400. Vejam que aumentou uma hora, reduziu 10 vezes aqui, porque a base aqui é 10. A base indica de que forma o número, ou a substância, no caso aqui, irá aumentar ou diminuir. Nesse caso, vai diminuir 10 vezes, mesmo que dividir por 10. E após 2 horas, então, chegaremos em 40. Observe, ó. M, 4.000 vezes 10 elevado a menos 2. Então, M igual a 4.000 vezes, invertendo aqui, fica 1 sobre 10 ao quadrado positivo aqui embaixo. E 10 ao quadrado, eu sei que é 100, 10 vezes 10. 1 sobre 100. Então, que é o mesmo fazer 4.000 dividido por 100. Dividir por 100, corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. Fica 40. Seguindo o mesmo raciocínio, então, 3 reduz 10 vezes, baixa para 4. 4 reduz 10 vezes, 0,4. E 5, conforme nós vimos no exercício anterior, após 5 horas, baixa 10 vezes, diminui 10 vezes. Observe que a vírgula, se a vírgula pudesse andar, ó, você poderia ver que ela está andando para a esquerda. Cada vez que divide por 10, ela vai uma casa para a esquerda. Quando tem zeros, é só cortando zeros. Então, no caso aqui, ó, a vírgula está aqui no final, foi uma casa para a esquerda, está aqui. Vai uma casa para a esquerda, está aí. Conforme nós vimos. Tá? Agora, se eu quisesse calcular, por exemplo, meia hora, o meia hora, 0,5, que é o mesmo que 1 sobre 2. Como ficaria? Então, calculando aqui para meia hora, só para ficar mais fácil a gente ajustar lá no gráfico, m igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos meio. Já vou colocar em forma de fração, porque fica mais fácil para resolver.
se eu colocar o expoente em decimal, tá? E em fração é mais tranquilo. Como é negativo, eu inverto para que o expoente se torne positivo. Fica 10 elevado a meio. 10 elevado a meio, ó, tem uma propriedade de radiciação que é assim, ó. Vou fazer aqui. Só o 10 elevado a meio. Quanto dá? Esse 10 vem aqui, vai dentro do... ele se torna radicando. E aí o que está por cima fica por dentro, o que está por fora fica por fora. Como fica a raiz quadrada, não preciso escrever o número 2. Raiz quadrada de 10. Então não é raiz exata. Eu sei que a raiz exata mais próxima é um pouco menos que 10, é o 9. 3 vezes 3. Então eu sei que é 3 e alguma coisa. A próxima seria 16, que é 4. Só que o 16 está mais longe, 10 está mais perto do 9. Então, se você fizer na sua calculadora aí, você vai chegar em 3,16. Aí fica assim, m igual a 4.000. Aqui eu sei que é 3,16. Fica dividido aqui, ó. 4.000 dividido por 3,16. Eu já fiz a conta antecipada aqui. Você confere aí na sua calculadora se você quiser. Vai dar 1.266 arredondando. Então aqui é 1.266. Agora vamos inserir no gráfico esses valores. Eu tenho aqui uma folha de papel quadriculado, onde eu já adiantei os dois eixos. O eixo da massa, que é o que está na vertical, que seria o Y, e o eixo do tempo. Geralmente o eixo do tempo é o eixo X, tá? Tá aqui. Eu fiz uma proporcionalidade da seguinte forma, ó. Cada quadradinho eu fiz valendo 200, porque eu tenho um número grande aí que é o 4.000, tá? E aqui embaixo, a cada 5 quadradinhos, valendo 1 hora. Então vamos lá, vamos nos valores que nós vimos. O 0, aqui, o tempo não começou a valer ainda, o cronômetro não foi acionado, então a substância se mantém aqui, ó. Então, está em cima do eixo, começa aqui. Lembrando que para cá não tem nada, tá? Não tem o tempo para cá. Após 1 hora, baixou para 400. Após 1 hora, diminuiu 10 vezes. O 400 está aqui, ó. Se aqui é 1.000, eu tenho 5 quadradinhos para chegar em 1.000, cada um vale 200 então. Aqui está 400. Então, 1 hora, eu vou subir aqui na vertical, linha reta, até o 400 aqui. Então, vejam que daqui, ó, já baixou, após 1 hora, para cá. Então, diminui muito rápido, é uma função exponencial. Aproveitando que nós calculamos meia hora aqui, ó, deu 1.266. Então, meia hora está no meio do caminho aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 0,5, meia hora. O 1.266, ó, o 1.000 está aqui, dividindo em 5 quadradinhos até o 2.000, então cada um 200, então 1.200 aqui. 1.200, 1.400, 1.300 está no meio aqui, então um pouquinho para baixo, 1.266 aqui. Então está mais ou menos aqui, ó, subindo em linha reta, no meio, e 1.266 aproximadamente aqui, tá bom? Vou colocar aqui um valor assim, ó, aproximadamente. E após 2 horas, baixou para 40. Mas vejam que vai ser difícil de identificar o 40 aqui, porque já está se aproximando do eixo X aqui, ó. Mas de qualquer forma, aqui está o 200, o 100. Podemos fazer aqui, ó, 200 aqui. Metade é o 100. Metade da metade é 50. Então, se eu dividir em 4 partes iguais, então estaria mais ou menos aqui, ó. Vejam que para fazer com 3, já não consigo mais, eu teria que aplicar um zoom aqui para que eu conseguisse. De qualquer forma, observe que para 6 minutos,
diminuiria 10 vezes, aí iria para 0,004. 7 minutos, 0,0004 e assim por diante, mas nunca chegaria em zero aqui, nunca esgotaria essa substância, ficaria minúscula, cada vez menor, mas não chegaria em zero. Significa que aqui vai ser uma curva, essa curva vai descendo, 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 mas nunca encosta, nunca corta o eixo X aqui do tempo, tá bom? Essa é uma característica fundamental das funções exponenciais. Então, para fazer o gráfico aqui, eu vou fazer a lápis. Fazer a curva não é tão simples quanto uma reta. Para uma reta, tranquilo, só ligar pelo menos 2 pontos com uma régua e acabou. Aqui não, aqui é uma curva. Você observa que não pode ser uma reta, é impossível ser uma reta. Se eu ligar esse ponto com esse fica fora e esse aqui também. Vou fazer da melhor forma possível aqui, ó. Eu vou inclinar um pouquinho. Aqui, mais ou menos aqui uma curva. Como é um esboço, não dá para ficar perfeito, tá? Essa curva, ela continua, vai descendo, descendo, mas nunca encosta, jamais. Ela vai encostar neste eixo aqui. E aqui, eu vou fazer assim por enquanto, só para facilitar aqui a fazer a curva. A vantagem de fazer de lápis é que se não der certo, você pode apagar onde você acha que ficou inadequado. Então aqui, fazendo aí. Tá aí, mais ou menos. Tá bom? Então tá aí o gráfico. Vejam que se eu diminuir aqui, ó, 1/4 de hora, 15 minutos, que é 0,25, mais ou menos seguindo, se o meu gráfico está mais ou menos correto aqui, ó, só você subir aqui e onde encontrar aqui, então mais ou menos 1800. Então, em 15 minutos, baixa para mais ou menos 1800, tá? Então, o gráfico serve para você ter essa noção aí, você ter uma estimativa. Então, após aqui, por exemplo, ó, mais ou menos aqui, ó, 1h30, então vai ter um pouquinho menos que 200 gramas. E assim por diante, tá legal? Então, é isto. Até a parte 3 com o próximo exercício. Forte abraço.